golpe cosmológico, o golpe biológico e o golpe psicológico. Ele pode falar um pouquinho de cada um deles aí. Golpe cosmológico. O golpe cosmológico, ele acontece quando o homem descobre que ele não está, na verdade, no centro do universo como ele pensava. Então isso é mais ou menos um baque, né, para o homem, porque ele descobre que ele não é tão superior assim em relação ao resto do universo como ele pensava. Então, justamente um deslocamento do geocentrismo para o heliocentrismo. A introdução da filosofia no ensino médio faz com que se transfira para o professor, que vai entrar na sala de aula e vai se relacionar com os alunos, aquilo que é a parcela talvez mais difícil dessa atividade, a parcela mais delicada desse trabalho, que é tirar do espaço específico da universidade, tirar do contexto do ensino superior o discurso filosófico ao qual ele está adaptado, que esse professor viu colocado no contexto da sua formação, e transitar para cá, para o espaço da sala de aula, para o diálogo com os alunos, né? Alunos que têm interesses e têm um perfil completamente diferente daquele que se encontrava dentro da universidade, né? Isso significa que a filosofia, ao mesmo tempo, tem que enfrentar o problema de manter a sua identidade, mas de se adaptar a esse novo contexto, de dialogar com esse contexto da adolescência, com essa formação e esses interesses específicos que caracterizam esses alunos de ensino médio, né? Esse desafio lançado ao professor pressupõe, principalmente nesse momento inicial de implementação da filosofia, de contextualização nova da filosofia no ensino médio, em todos os anos do ensino médio e no Brasil inteiro, um processo longo de construção de cultura, né? Cujo pressuposto fundamental é o diálogo a respeito das experiências, o diálogo a respeito da prática desses docentes dentro da sala de aula, o diálogo entre eles. E para isso é fundamental que nós possamos ouvir, né, e dialogar a respeito dessa prática, ouvir descrições desses professores a respeito do seu trabalho. Meu nome é Joana Tolentino, sou professora de filosofia desde 2005. Trabalhei em vários lugares, trabalhei 5 anos no Estado, na favela da Pedreira, trabalhei 2 anos no Colégio Pedro II como contratada, trabalhei em algumas escolas particulares, estou trabalhando no Cefet, num regime de dedicação exclusiva. Gosto muito de trabalhar com filosofia no ensino médio, já dei aula na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ, onde eu trabalhava com fundamentos da educação, então sociologia da educação, filosofia da educação. Gostei também da experiência com o ensino superior, mas tenho me realizado mais no trabalho com a educação básica. Minha formação foi feita inteiramente no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da FRJ, inteiramente, não, né? Que em parte ela é feita na Faculdade de Educação da FRJ. Começou em 2002, eu terminei a licenciatura em 2008, fiz o estágio no Colégio Pedro II em 2007, atualmente faço mestrado. Tá? Antes de dar aula no Pedro II, eu dei aula no Colégio Elite, que é um colégio particular, eu dava aula na unidade Campo Grande. E nesse colégio eu dei aula um ano para turmas também de primeiro ano, em aulas de 50 minutos, um sistema bastante diferente do Pedro II, inclusive. Em 2004 eu fiz estágio no Pedro II e achei fundamental, a experiência de estágio foi ótima. Eu acho que realmente é ali onde você tem a oportunidade de juntar uma teoria que você tem na universidade, na graduação, mesmo na licenciatura, com uma prática efetiva em sala de aula, coisa que ainda é muito distante, né? E aí no estágio, sim, com uma boa orientação, com uma boa condução, não só ser passivo, né, um assistente em sala de aula, mas ao contrário, pensar um planejamento juntos, pensar a elaboração de aulas, vamos trabalhar esse tema, vou fazer pesquisa em casa, vou me preparar porque eu vou auxiliar os alunos, então eu tenho que estar em dia com esse conteúdo, né, propor material didático, né, ou trabalhar até mesmo junto com o professor regente, a produção desse material didático. Aí sim você começa a ver o que é a sala de aula. Meu estágio no Pedro II foi feito com a professora Zulena, no centro. Foi um estágio bastante proveitoso, a primeira vez que eu assistia, depois, obviamente, de ter feito meu ensino médio, quando eu assisti aula de filosofia, que eu voltava com outro olhar para assistir aulas de filosofia, agora na qualidade de futuro professor de filosofia. Foi uma experiência bastante proveitosa. Eu pude descobrir uma grande variedade de métodos que você pode usar para trabalhar filosofia. A professora Zulena trabalhava mais com aulas expositivas, mas também trabalhava muito com filmes, né? O trabalho com filmes também me ajudou bastante. Trabalhava
também com trabalhos em grupo, que também foi uma coisa que eu pude observar bastante no trabalho da Zulena. Então foi um estágio, de maneira geral, bastante proveitoso. Como também fazer uma prova, né? Essas coisas que são um pouco básicas do cotidiano do professor, eu pude observar bastante ali no estágio com a professora Zulena. Então, esses primeiros anos de ensino de filosofia, né? São 2 anos que eu ensino filosofia, eu imagino que tenha sido anos mais de testar coisas que eu posso fazer e de encontrar dificuldades que eu não imaginava que ia encontrar e procurar soluções para essas dificuldades. Algumas dificuldades a gente imagina que vai encontrar, porque eu não fui aluno do ensino médio há tanto tempo assim, né? A dificuldade é uma certa resistência à matéria filosofia por parte da própria ambiente escolar, eu diria, né? Porque é uma matéria que entra logo no ensino médio. Antes eles não tiveram nenhuma matéria que seja semelhante na maior parte das escolas, né? Algumas têm matérias tipo cidadania, que trabalham questões semelhantes, mas nem em todas as escolas isso acontece. Então, eu já vinha com essa imagem de ter que criar um espaço de aceitação para a filosofia, de criar, junto aos alunos, um interesse por aquela disciplina. E, bom, mesmo que eu trabalhasse com outra disciplina, eu acho que uma das coisas que é fundamental para você fazer com que a produção de conhecimento na escola seja efetivada de maneira eficaz, e de maneira que não seja forçada com os alunos, né? Que não seja uma coisa simplesmente de fora para dentro, é você criar esse espaço de interesse com os alunos. E que eu acho que no campo específico da filosofia isso é importante, porque é uma matéria que está aos poucos se reconquistando o espaço que ela já teve um dia no ensino médio, e acho que conquistando um espaço ainda maior agora, né? Que ela vai passar para os 3 anos de ensino médio. As experiências são bastante distintas, né? O próprio público do Estado é outro. Eu, especialmente no Estado, trabalhava com ensino noturno. Então, é um público mais velho, que trabalha, que já está até mais cansado mesmo quando chega, né, à noite no trabalho, fora a própria dificuldade estrutural, né? O Estado, infelizmente, dá pouquíssimas condições de trabalho ao professor, né, recursos, a própria sala de aula muito cheia, turmas de 60 alunos, que vêm e que vão. Nas escolas particulares, algumas sim davam condições melhores, outras nem tanto, às vezes um tempo só por semana, quando você chega, faz chamada, sai, enfim, já está quase na hora de ir embora. E no Pedro II e no Cefet as experiências têm sido maravilhosas, né? Foram e têm sido. 2 anos que eu fiquei no Pedro II, tive uma experiência maravilhosa com os alunos, pude acompanhar os alunos por 2 anos, porque lá sempre teve, né, desde que retornou na primeira e na segunda séries do ensino médio, tem filosofia. E aqui no Cefet também, né, pela própria estrutura que a escola dá, né, pelo reconhecimento do teu trabalho, né, não é um qualquer, um a mais, ocupa um tempo, né, e a qualidade dos alunos, o envolvimento, a dedicação, o interesse também. Não só a Terra não é o centro do universo, ou seja, as coisas não estão girando ao redor do homem, o cosmos não se organiza em torno, né, do centro que seria o ser humano, né, a referência da Terra. O aluno do ensino médio é um aluno que é extremamente interessante para trabalhar filosofia, por alguns motivos. O primeiro motivo, eles estão numa determinada fase que me parece, né, tanto quanto eu pude ver nesses poucos anos, e a partir da experiência pessoal também, eles estão com uma série de questões que começam a surgir, que são questões que são fecundas para o trabalho da filosofia. Questões do tipo, qual o sentido da vida, que tipo de vida que eu tenho que levar, né, questões de questionamento das próprias tradições que eles trazem, né, muitos trazem tradições cristãs, tradições judaicas que têm a crença em Deus, eles começam a questionar esse tipo de crença, questionar não necessariamente para abandonar as crenças que eles tinham, mas para entender ou pensar melhor o que é isso, acreditar em Deus, o que é isso, que Deus criou tudo, o que é o universo, qual o sentido da vida. Essas são questões que começam a aparecer, né, me parecem, pelo menos de forma mais forte na adolescência, e com isso, com os alunos de ensino médio. Eu pego alunos de mais ou menos 14 a 15 anos e isso aparece, né, quando a gente coloca as questões para eles. Então é fecundo porque quando a gente consegue mostrar que a filosofia trata de questões que são fundamentais para eles também, né, que não são questões esdrúxulas, que uns carinhas lá atrás pensaram e que hoje a gente está tentando enfurnar neles, mas é uma coisa que pode surgir deles mesmos,
isso acho que torna o público do ensino médio um público bastante fecundo para o campo da filosofia. O espaço do ensino médio para a filosofia é um espaço indispensável, né? Porque você aproveita um olhar aguçado que o aluno ainda tem mais, eu acho, do que o adulto, né? Que já está mais pragmaticamente pensando em trabalho e, enfim. E o aluno, o adolescente, né? Ele ainda tem esse vigor, né? Do porquê, da pergunta, de estar conhecendo um pouco a sociedade, a ele mesmo dentro disso. Então a filosofia tem essa capacidade de entrar aí e criar esse diálogo com o aluno, né? Engrandecendo esse olhar dele mesmo, né? Estimulando que ele traga um olhar filosófico para a vida dele, para o cotidiano dele, para o mundo ao redor, para as questões que ele percebe, né? Problemáticas, enfim, que permeiam a nossa vida. Então, eu acho importantíssimo, né? Começar daí, né? Fora uma cultura mesmo de leitura, de texto, né? De escrita, de argumentação. Para a formação dele, eu acho importantíssimo, né? Uma formação para a vida e mesmo uma formação em termos de competências mesmo, né? A capacidade de desenvolver mais essa argumentação, tanto oral, do próprio pensamento e da própria fala, como depois colocar isso no papel, né, que são linguagens distintas, a oral é uma, a escrita tem outras regras, né, e esse diálogo com o que outros pensadores, né, o que as pessoas pensaram e pensam hoje sobre essas questões. E eles sempre querem pensar também por eles, né, isso eu aproveito de Descartes, isso eu aproveito de Locke, né, enfim, e construindo um pensamento próprio deles também, né. Cada vez mais a universidade tem uma perspectiva da especialização, né, e, ao contrário, a filosofia no ensino médio não pode ficar dentro de uma esfera de uma especialização. Então, eu fiz um mestrado num tema e eu tenho mestrado, mas eu posso até utilizar isso num determinado momento, né? Eu tenho que, ao contrário, ampliar, né? Eu tenho que olhar de forma mais global para essa história da filosofia, né? Buscar diferentes links para esses alunos. Então, eu diria que, em termos de aprofundamento, de conhecimento, você tem que ter o mesmo, se não mais, né? Porque você não pode se dar o luxo de escolher um autor, um tema e se aprofundar nele, né? Ao mesmo tempo, trabalhar essa linguagem, né? Como você vai trazer isso para o aluno, né? Como você vai despertar o interesse dele, muitas vezes por um texto que é duro, que está muito diferente do que ele está acostumado lá de internet, né? Enfim, a agilidade com que isso vem. O que não significa de forma alguma uma falta de rigor, né? Apresentar os clássicos para eles é indispensável, né? Esse contato com textos que são filosóficos, né? E eles adoram fazer essas relações. Descartes, que criou o plano cartesiano e escrevia isso aqui em Meditações, né? Eles adoram fazer esses links, né? Estudar os pré-socráticos e perceber, por exemplo, numa escola técnica, o quanto da química vem deles, o quanto da física vem deles, né? E como que essa trajetória se mantém, né? Dialogando, transformando, mas se mantém. Uma percepção interessante assim, que Copérnico tem, né? Que ele vai perceber que não é o ser humano, quando ele percebe que tudo está girando ao redor, talvez ele comece a desconfiar que não seja as outras coisas que estão girando ao redor dele, mas talvez ele é que esteja em movimento, né? Ele é que esteja movendo ao redor das coisas. Eu percebi que o aluno do ensino técnico, embora a gente tenha uma previsão de que ele vai ser hostil, né, à entrada da filosofia, da sociologia, isso não é diferente com relação a outros alunos. Quando você pensa em mexer numa carga horária, né, em botar mais 2 disciplinas, muitas vezes você tem uma resistência mesmo do aluno, né, mais 2 provas, mais 2 matérias, enfim, até às vezes da própria escola. Mas eu não percebi no Cefet uma resistência maior, né? Ao contrário, talvez uma certa responsabilidade que eles tenham e tal, ou talvez um excesso de tecnicismo das outras disciplinas favoreça a minha aula, no sentido deles estarem ali mais inteiros, mais interessados. Esse é um momento bom da semana, às vezes eles dizem isso, né? Essa é a melhor aula da semana, enfim, que é talvez a possibilidade de eles estarem fazendo uma coisa diferente de só aquele foco no técnico, né? Enfim. E aí, falando do golpe biológico, que é o segundo golpe. Quem pode falar desse golpe biológico? Fala, por favor. Que o ser humano se chama superior aos animais, até que chegou a ter teoria de Darwin e acabou com isso. Acabou com essa divisão de superioridade. Então, o ser humano percebe que ele é
a sua animalidade, o quanto ele está, é parte integrante da natureza, como em última instância, assim como todos os demais, ele provém lá, sei lá, do primeiro ser unicelular, uma bactéria, enfim. Então, tirando esse caráter de perfeição, de divindade do ser humano e essa superioridade do ser humano em relação à natureza. Somos natureza. Sem ar, sem comida, né, sem água, não sobreviveremos de forma alguma. Né? Então seria um segundo golpe nesse narcisismo do ser humano que se achava, pelo menos, superior à natureza. A filosofia está voltando agora numa inserção gradual obrigatória por conta da lei, e no Cefet isso tem acontecido. Antes eram fundamentos filosóficos e sociológicos, era uma coisa dividida. Então a gente está construindo um programa de curso, né? Então um programa em construção. A grosso modo a gente fez uma divisão, até dialogando também com Pedro II e outras escolas que já tinham isso consolidado. Na primeira série trabalhar a origem da filosofia, um pouco em relação com o mito e teoria do conhecimento. Na segunda série, ética e política, e na terceira série, ética e estética, né? Agora, o que a gente tem percebido é que é interessante também fazer um pouco essas relações, né? Então, ao trabalhar um sarau filosófico, onde eles vão buscar suportes artísticos, onde eles identifiquem alguma questão ali do conhecimento que tenha sido trabalhado. Então, tem surgido músicas que trazem questões sobre a verdade, né? Na perspectiva racionalista, né? Ou já nietzschiana, mais crítica. Alguns têm pego alguns pintores mais contemporâneos, né, trazendo um pouco uma influência de Freud, do inconsciente naquilo, né, dos afetos, enfim. Então, essa possibilidade também não ser estanque, né? Não vou trabalhar a arte só na terceira série, né? Enfim, dentro dessa perspectiva a gente discutiu um pouco o quanto o conhecimento está inevitavelmente relacionado com ética, com política, né? Nem sempre o que eu pesquiso é simplesmente o que eu me interesso ou o que a sociedade se interessa, né? O que possivelmente eu vou ter verba para minha pesquisa, né? Enfim, então também não deixar essas coisas estanques, né? Procurar relacionar essas áreas da filosofia. O programa de filosofia do Pedro II, ele está em construção, né? Em construção, primeiro porque eu imagino que eu tanto quanto eu pude conviver com o departamento, é uma prerrogativa do departamento e é um consenso, digamos assim, no departamento, que esse programa vai estar sempre em construção, né? A gente vai estar sempre testando novas coisas, etc. Mas isso não quer dizer que ele não se consolide em certas experiências bem sucedidas, etc. Esse programa, com a inserção da terceira série, está sendo repensado, né? Isso é mais um elemento que veio para pensar esse programa, e atualmente ele é estruturado da seguinte maneira: ele tem um eixo que mescla a história com o eixo temático. Então a gente dividiu as 3 séries, a primeira série com o eixo histórico de antiga e medieval, a segunda série com um eixo em moderna e a terceira provavelmente em contemporânea. Mas isso é a ênfase que deve ser dada na série. Isso não quer dizer que são trabalhados exclusivamente textos dessas áreas de filosofia. Até porque me parece que dentro desses eixos temáticos, a gente colocou, dentro desses eixos históricos, perdão, a gente colocou eixos temáticos, né? O colégio é dividido em 3, cada ano é dividido em 3 trimestres. Né? Então, dentro desses eixos históricos, a gente tem eixos temáticos, que são, no primeiro ano, no ano que eu estou trabalhando, né, a origem da filosofia, o conceito de filosofia, metafísica e lógica no segundo trimestre, e, por fim, ética, política e alguma coisa relacionada com arte, poética ou estética, né, dependendo do momento da filosofia em que a gente está pensando. Eu acho que o desdobramento dessa inserção da filosofia nas 3 séries do ensino médio, da filosofia e da sociologia também, nas 3 séries do ensino médio, eu acho que é um desdobramento muito positivo. Eu acho que a gente perde um pouco uma visão do ensino médio como tecnicista, como cientificista, né? Nitidamente se equilibram as cargas horárias de humanas e ciências e linguagens, né? Elas ficam mais equilibradas e eu acho isso coerente, né? Porque, na verdade, é uma formação
formação é um ensino propedêutico, é uma formação geral para esse aluno, que ainda não tem definições, né, enfim. E a possibilidade dele dialogar com muitas coisas ao redor dele, né? Eu percebo a filosofia muito mais aberta, ou pelo menos eu particularmente, né, percebo a necessidade da filosofia estar muito aberta às coisas que acontecem ao redor. Eu procuro aproveitar ao máximo matérias de jornal, coisas que estão pululando, às vezes um outdoor que é recorrente, um anúncio, um comercial que traz alguma coisa, né? Eu nunca esqueci um comercial que tinha Espere o Inesperado, né? Bem Heráclito, assim, né? E eles adoram, enfim, esse diálogo. E essa percepção, muitas vezes, que um filme que eles assistem à noite na TV, de repente tem um olhar filosófico sobre alguma coisa, né? Que você pode identificar nesse filme. Eles gostam disso, né? De perceber a filosofia viva por aí, né? Essa relação entre as disciplinas na escola não é fácil, né? No fundo, a gente fragmenta, supostamente para aprender melhor, e depois quer reintegrar a interdisciplinaridade, enfim. Eu acho que não caberia à filosofia essa responsabilidade, esse fardo mesmo da interdisciplinaridade. Mas, por outro lado, claro que eu falo de um ponto de vista privilegiado, né? Eu tenho a possibilidade de estar trabalhando um filósofo que é matemático, né? De estar trabalhando um filósofo que é médico, de estar trabalhando um filósofo que é químico, né? Enfim, eu não diria isso, Demócrito lá, enfim, pré-socrático, mas que eles na hora fazem esse link, né? Então, eles gostam muito, eles levam e trazem de uma matéria para outra, né? E isso ajuda a gente a tentar mesmo fazer essas conexões. Com sociologia, a gente tem pensado os programas já de forma integrada, né? Para dialogar mesmo, propositalmente, mas, inevitavelmente, isso acaba acontecendo pelo próprio conteúdo da filosofia. Então, a relação com as outras disciplinas, eu estou começando a construir agora, né? No primeiro ano que eu trabalhei no Colégio Elite, a gente tinha uma relação muito forte com a disciplina de Sociologia, com as disciplinas de História e de disciplinas, sobretudo, ligadas à área de Humanas, assim, né? Tudo História e Sociologia. Agora, eu vejo aparecer mais nas aulas, quando você coloca questões mais relacionadas à metafísica, né? Questões sobre o fundamento do real, sobretudo quando você coloca alguns pensadores pré-socráticos, aparece muito esse diálogo com a física, com a química, com outras áreas da ciência, né? E não só com áreas da ciência. Eu acho que nos trabalhos que eu procurei fazer, eu procurei também fazer um diálogo, não só com a ciência, mas com outras áreas de conhecimento ou áreas de atividade humana, se a gente quiser ser um pouco mais cuidadoso e mais amplo nas denominações, como a arte, né? Como a música. Um dos trabalhos que eu fiz foi um trabalho de um diálogo que eles tinham que fazer entre mito, filosofia e senso comum. Outro trabalho que foi interessante, pedi para eles escolherem uma expressão artística ou cultural que eles quisessem, um programa de TV, uma rádio, qualquer expressão que eles quisessem escolher, e escolher um dos temas que eles tinham gostado mais no ano. E eu fui orientando o trabalho para eles trabalharem esse tema a partir dessa expressão artística. E aí estão surgindo trabalhos muito interessantes, assim. Então, esse diálogo acontece bastante, não só com as outras disciplinas do colégio, mas também com áreas que não são tão privilegiadas no colégio, embora existam, como artes, como música, etc. Eu nunca adotei um livro didático para que o aluno comprasse e aquilo norteasse o ano inteiro. Isso eu nunca fiz. Um ou outro livro didático que eu gosto mais, eu uso em algumas partes, porque, em geral, são livros que tentam abranger toda a história da filosofia, inevitavelmente ficam coisas enormes, caríssimas, pesadas, você não vai trabalhar aquilo, às vezes o pai se ressente, porque eu comprei um livro que o professor trabalhou 4 tópicos, sei lá, 5 tópicos, né? E nem sempre esses tópicos são todos igualmente bons, né? Então, um ou outro são melhores num livro, no terceiro livro tem, enfim, um tópico melhor. Eu aproveito, sim, mas principalmente tenho uma preocupação em trabalhar com os textos originais para eles, que é um esforço hercúleo, assim, de corte, colagem, que parte dá para entender, né? Enfim, mas procuro ao máximo trazer isso para os alunos, eles gostam. Eu estou lendo Freud. Mas o que ele está querendo dizer ali, hein, quando ele fala da mente, que o ser humano acha que a mente é toda racional? Quando ele está falando isso, ele está afirmando que a mente é toda racional? Não, a gente tem uma parte inconsciente. Ele diz que tem uma parte inconsciente. Aliás, a maior parte é inconsciente, né? O que ele está querendo dizer com isso? Ele vai dizer que é o próprio golpe no interior do próprio ser humano. O
ser humano, ele não controla o universo, o cosmos, ele não é o centro desse universo, né, o primeiro golpe. O ser humano não controla a natureza, não é ele o regente da natureza, ele não está acima desta natureza, ele é parte como qualquer outra dessa. E pior, nem mesmo dentro da mente, que ele achava que ali não, aqui pelo menos eu reino, aqui eu controlo, aqui eu domino com a minha razão, com a minha parte consciente. Ele vai, com o Freud, com a psicanálise, vai perceber que não é verdade isso. Que a maior parte da mente, ela é inconsciente. Estou lendo Marx, eu estou lendo Platão, eu não estou lendo alguém que diz que Platão, enfim, né? E aí, muitas vezes, trabalho com textos introdutórios, às vezes meus, às vezes de outros colegas que a gente compartilha, que é uma forma, assim, de, na introdução, tentar mastigar um pouco aqueles conceitos que, às vezes, aparecem de forma mais dura no texto clássico, né? E aí eles já entram no original com mais tranquilidade, assim, com menos medo, né? Assim, com menos estranhamento. O meu trabalho em sala de aula, o modo como eu estruturo o meu programa, é a partir da ideia de que, em filosofia, você tem que trabalhar questões fundamentais, mostrar que elas estão relacionadas, de fato, com a situação dos alunos, e, por outro lado, acho que é uma das missões da filosofia no ensino médio, se apresentar aos alunos não só as questões clássicas, mas os textos clássicos em que essas questões foram trabalhadas. Né? Isso não quer dizer que eu devo necessariamente trabalhar de uma única maneira, né? Lendo os textos simplesmente com os alunos, mas o que eu procuro fazer na maior parte das aulas até hoje é fazer um momento da aula que é um momento de mostrar para os alunos que as questões que vão ser colocadas naqueles textos são questões fundamentais e que estão relacionadas com a vida deles. Eu coloco, por exemplo, uma pergunta: o que significa ser no quadro? Parece, a princípio, uma pergunta muito abstrata, que não tem nada a ver com a vida deles. A turma começa aos poucos, dar uma resposta, dar outra resposta, eu vou anotando as respostas no quadro, e a gente, a partir das respostas,